fazer o que realmente eu pedi para ele fazer sobre as especificações de braço, de corpo. Eu pedi para fazer. Prepare-se para entrar no universo de um dos maiores ícones da música brasileira e descobrir segredos que Djavan manteve guardados por décadas. Aos 68 anos, ele finalmente admite aquilo que todos já suspeitávamos, revelando detalhes de sua vida pessoal, escolhas artísticas e conflitos internos que ninguém ousava imaginar. Neste vídeo, vamos explorar momentos polêmicos de sua carreira, como suas críticas à indústria musical, as pressões para se moldar a padrões que jamais aceitou, e os amores que marcaram sua vida, mas que sempre permaneceram fora dos holofotes. Djavan fala sobre a liberdade de criar sem concessões, sobre a resistência à fama que consome a artista, sobre decisões que chocaram até mesmo seus fãs mais próximos. Cada entrevista recente, cada declaração, carrega a marca de alguém que não tem medo de quebrar tabus e revelar sua verdade, mesmo que isso cause desconforto ou surpresa. Você vai descobrir como ele enfrenta a própria intimidade, preserva sua vida pessoal de forma quase hermética, e ainda assim inspira milhões com sua autenticidade e coragem. E prepare-se, porque a última revelação do vídeo vai realmente impactar você, mudando para sempre a forma como vê Djavan. Se você quer acompanhar cada detalhe dessa história exclusiva e polêmica, inscreva-se no canal agora e ative o sininho, porque sua inscrição é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade, investigativos e reveladores como este. Se puder, apoie ainda mais o canal com um Super Thanks, e se não puder, deixe nos comentários qual foi a parte que mais te surpreendeu, porque sua interação é fundamental para que possamos continuar crescendo e trazendo vídeos ainda melhores. Assista até o final, porque cada detalhe importa e a última confissão de Djavan vai deixar você sem palavras, revelando o lado mais humano, verdadeiro e controverso de um dos maiores gênios da música brasileira. Djavan Caetano Viana nasceu em 27 de janeiro de 1949, em Maceió, Alagoas, e desde os primeiros anos de vida sua trajetória já sugeria que ele não seria um artista comum. Criado em uma família humilde, cercado por limitações financeiras e por um cotidiano marcado pela simplicidade extrema, Djavan desenvolveu cedo uma sensibilidade artística que fugia completamente ao padrão do seu meio, uma percepção do mundo que o diferenciava de todos à sua volta e que, em alguns momentos, gerou conflitos com aqueles que não entendiam sua paixão pela música. Enquanto outras crianças da sua idade se dedicavam a brincadeiras e atividades cotidianas, ele mergulhava nas harmonias e ritmos que ouviu de familiares, amigos e da própria rua, absorvendo desde cedo as influências da música popular brasileira e das tradições afro-brasileiras que pulsavam em Maceió, mas também questionando, desafiando e reinterpretando essas referências de forma instintiva, algo que só artistas genuinamente originais conseguem fazer. Sua ligação com a natureza e com o mar não era apenas poética. Para Djavan, aqueles elementos eram um refúgio e uma escola, um espaço de contemplação e aprendizado que ele transformaria em matéria-prima para suas composições, criando melodias que carregam o ritmo das ondas e a cadência da vida alagoana. É curioso e até polêmico notar como alguém que cresceu cercado por tantas dificuldades financeiras conseguiu desenvolver uma percepção musical tão sofisticada e inovadora. Uma inteligência sensorial que muitos nascidos em berços mais privilegiados não conseguem alcançar, provando que talento, quando aliado à necessidade de observar, sentir e sobreviver, cria uma força quase imbatível. Cada acorde aprendido em casa, cada toque na guitarra improvisada ou em instrumentos emprestados, cada melodia ouvida na rua, contribuía para formar não apenas um músico, mas o homem que anos depois seria considerado um ícone da música brasileira. Alguém capaz de transformar a própria vida em arte e de eternizar nas suas canções a riqueza cultural de uma infância marcada pela adversidade, mas também pela liberdade criativa que só quem nasce à margem da normalidade consegue experimentar. Djavan não apenas absorveu o mundo ao seu redor, ele o reinventou. E essa capacidade de transformação começou na infância, nesse contato visceral com a música, com a natureza e com a própria essência da vida nordestina, estabelecendo as bases de uma carreira que desafiaria expectativas, quebraria padrões e consolidaria seu nome entre os maiores compositores do país, sempre com uma originalidade que muitas vezes chocava aqueles que não compreendiam como alguém de origem tão simples poderia ter tanto talento,
sensibilidade e ousadia criativa. Djavan iniciou sua carreira nos anos 1970 com uma força que poucos poderiam prever, trazendo ao cenário musical brasileiro uma voz que se tornaria imediatamente reconhecível e única, marcada por uma combinação rara de suavidade, potência e melodia que atravessava fronteiras. Suas harmonias sofisticadas e sua habilidade de mesclar ritmos regionais, como o baião e o samba, com influências internacionais de jazz e soul, o colocaram rapidamente no topo da atenção crítica e do público. Mas o preço desse reconhecimento veio de forma cruel e muitas vezes silenciosa. O sucesso estrondoso catapultou para um mundo de shows, gravações e aparições midiáticas constantes, e a vida pessoal, que antes era um espaço de intimidade e liberdade, começou a ser sacrificada em nome da carreira. Djavan admitiu em entrevistas que, embora se sentisse realizado artisticamente, pagou um custo emocional alto, vendo momentos importantes com familiares e amigos escaparem entre apresentações, viagens e ensaios intermináveis. A pressão para manter uma imagem pública impecável e um comportamento exemplar diante da mídia não apenas o exauriu, mas também o forçou a desenvolver mecanismos de resistência silenciosa, tornando-se seletivo com quem confiava e com o que revelava. Muitos não percebem, mas a fama trouxe também crises internas, noites de insônia e a sensação constante de que sua vida privada estava sempre à venda, mesmo quando ele tentava preservá-la com discrição. Essa dualidade de sucesso absoluto e de privação pessoal moldou não apenas sua música, conferindo-lhe profundidade emocional e autenticidade, mas também sua personalidade, tornando alguém consciente do valor da liberdade e da intimidade que nem todos os artistas conseguem proteger. É nesse contraste entre glória e sacrifício que Djavan construiu sua lenda, mostrando que por trás das canções encantadoras existe um homem que enfrentou sozinho o peso esmagador da fama e as complexidades de viver sob o olhar público, pagando um preço que poucos conhecem e que moldou para sempre sua vida pessoal e artística. Apesar de ser um dos maiores ícones da música brasileira, Djavan sempre manteve sua vida amorosa envolta em mistério, despertando curiosidade e especulações constantes, pois cada gesto seu parecia carregar segredos que ele nunca revelaria totalmente. Seus relacionamentos, embora discretos, chamaram a atenção da mídia e do público quando fragmentos vieram à tona, criando um clima de tensão entre sua imagem pública e sua intimidade protegida. Djavan jamais se sentiu confortável em expor detalhes sobre romances, amores e até mesmo sobre a intensidade de suas paixões, afirmando que certas dimensões de sua vida pessoal são território sagrado e intransponível, o que apenas aumentou o fascínio do público e alimentou rumores durante décadas. Ainda assim, ele admitiu, de forma sutil e indireta, que experiências afetivas profundas moldaram não apenas sua percepção sobre o amor, mas também sua própria música, deixando marcas visíveis nas letras e melodias que atravessaram gerações. Canções como Oceano, com sua sensualidade contida e ao mesmo tempo intensa, ou Lilás, carregada de nuances de saudade e desejo, não são apenas obras-primas sonoras, mas também reflexos de histórias de paixão, encontros e desencontros que poucos conhecem. A vida afetiva de Djavan é marcada por contradições. A intensidade, entrega e romantismo, mas também desilusões dolorosas, separações silenciosas e momentos de solidão que inspiraram suas composições mais profundas. Ao longo dos anos, o artista sempre deixou claro que não cederia à pressão da mídia para tornar pública sua intimidade, transformando essa reserva em um dos elementos mais polêmicos de sua personalidade. Enquanto fãs e jornalistas insistiam em descobrir seus amores, Djavan usava o silêncio como arma e defesa, provando que é possível viver sob os holofotes sem abrir mão da própria privacidade. Essa postura misteriosa, somada à autenticidade de sua arte, consolidou-o como um homem e artista que não apenas canta sobre o amor, mas que o vive intensamente, na sombra e na luz, sempre com a complexidade e a profundidade que fazem de sua obra e de sua vida um verdadeiro enigma fascinante. Ao longo de sua carreira, Djavan sempre foi mais do que um cantor e compositor talentoso. Ele se tornou uma figura que desafia convenções e provoca reflexões profundas sobre fama, arte e moralidade, e suas declarações polêmicas ao longo dos anos comprovam isso de forma clara e contundente. Desde entrevistas onde questionou abertamente os padrões da indústria musical até falas em que expôs conflitos internos sobre a pressão comercial versus a liberdade criativa,
Djavan nunca teve medo de colocar em xeque o funcionamento de um mercado que frequentemente prioriza números e tendências em detrimento da autenticidade artística. Ele revelou, sem rodeios, que muitas vezes foi pressionado a seguir fórmulas prontas para agradar o público ou gerar lucro, mas que resistiu, optando por caminhos que refletissem sua visão pessoal da música, mesmo que isso significasse perder oportunidades de maior exposição ou contratos vantajosos. Em momentos mais recentes, aos 68 anos, Djavan foi ainda mais direto. Confessou ter sentido revolta ao ver jovens talentos sendo explorados, orientados por interesses econômicos e não por orientação artística, e admitiu que se sentiu na obrigação de proteger a integridade da música brasileira de práticas comerciais que ele considera predatórias. Essas declarações confirmam aquilo que muitos suspeitavam há décadas, que Djavan sempre foi um artista que colocou a autenticidade acima da popularidade momentânea, que se recusou a moldar sua arte segundo padrões impostos e que, mesmo diante de pressão, perseguiu um caminho que refletisse sua essência. Mais do que polêmicas, essas revelações são um manifesto de um homem que viveu a fama sem se corromper pelas armadilhas do sucesso fácil, que enfrentou dilemas éticos e criativos e que, ao falar com franqueza sobre suas escolhas e valores, continua a desafiar a indústria musical e a inspirar gerações de músicos e fãs a valorizar a verdade artística acima de tudo. A vida de Djavan, embora marcada por fama, talento e reconhecimento internacional, também é uma narrativa de desafios e superações que poucos conhecem em profundidade. Entre os altos e baixos de uma carreira que atravessa mais de 5 décadas, o cantor e compositor enfrentou problemas de saúde que chegaram a colocar em risco não apenas sua rotina artística, mas sua própria vida. Em entrevistas recentes revelou como esses momentos obrigaram a confrontar sua vulnerabilidade e a repensar prioridades. Paralelamente, a pressão constante de manter uma carreira de sucesso em um mercado musical competitivo e volátil o levou a períodos de intenso estresse e isolamento, onde cada decisão artística parecia pesar como um fardo e cada aplauso público vinha acompanhado de cobrança silenciosa. Ao longo de sua trajetória, Djavan também lidou com perdas pessoais profundas, amizades rompidas, amores que não sobreviveram às exigências da fama e críticas implacáveis da imprensa e de setores da indústria musical, que muitas vezes questionaram suas escolhas estilísticas e sua resistência a compromissos comerciais que pudessem diluir sua essência. Ele mesmo admitiu, em entrevistas raras e sinceras, ter atravessado crises existenciais nas quais chegou a questionar se continuaria a fazer música, se valeria a pena manter-se sob os holofotes e enfrentar julgamentos constantes sobre sua vida pessoal e profissional. No entanto, longe de sucumbir, Djavan transformou cada dor, cada medo e cada frustração em combustível criativo, convertendo experiências traumáticas em canções que carregam alma, emoção e autenticidade, capazes de tocar gerações inteiras. Foi nesse processo de luta interna que ele consolidou sua reputação como um dos maiores compositores da música brasileira, alguém que nunca se curvou às pressões externas, que sempre manteve sua liberdade artística e que aprendeu a lidar com o peso da fama sem abandonar a própria essência. Hoje, esses momentos difíceis já não são apenas lembranças dolorosas, mas testemunhos de resistência, resiliência e superação, mostrando que o caminho para a grandeza artística muitas vezes passa por confrontar os próprios limites, abraçar as vulnerabilidades e transformar cada desafio em oportunidade de crescimento. Prova de que Djavan é muito mais do que um ícone da MPB. É um exemplo vivo de coragem, autenticidade e reinvenção contínua. Aos 68 anos, Djavan finalmente mostra ao público um lado que poucos realmente conhecem, aquele que vai além do cantor consagrado, do compositor premiado e da voz inconfundível que marcou gerações. Ele vive hoje uma fase de equilíbrio conquistada com décadas de luta, perdas, desafios e confrontos internos que nem todos imaginam. Diferente do que muitos pensam, Djavan não se acomodou na fama, não se deixou engolir pela indústria musical e nem se submeteu às expectativas de uma mídia sedenta por escândalos e clichês. Pelo contrário, ele escolhe cada projeto com critério quase cirúrgico, priorizando a autenticidade e a liberdade artística acima do sucesso momentâneo ou do aplauso fácil, e essa postura já provocou críticas veladas e comentários polêmicos de setores que esperavam dele concessões comerciais ou compromissos que nunca fez. Sua vida pessoal, sempre cercada de mistério, permanece discreta,
Mas Djavan mesmo admite que se tornou seletivo não por capricho, mas por necessidade de preservar relações verdadeiras e experiências genuínas, algo raro em um mundo de aparências e interesses superficiais. Ele se tornou símbolo de resistência artística, mostrando que é possível manter relevância sem abrir mão da integridade, e sua trajetória inspira respeito e admiração justamente porque desafia padrões de comportamento esperados de celebridades. Djavan não se curva, não se molda e não negocia sua essência. Isso o coloca em posição quase lendária entre artistas de sua geração. Hoje, ele representa não apenas talento, musicalidade e inovação, mas também coragem, autenticidade e reinvenção contínua, provando que é possível envelhecer com dignidade e ainda criar, emocionar e impactar sem precisar recorrer a fórmulas prontas ou concessões comerciais. Djavan é a prova viva de que a verdadeira arte não se mede por vendas ou popularidade instantânea, mas pela capacidade de tocar almas, desafiar convenções e manter a própria verdade. E essa postura, embora silenciosa, continua sendo sua declaração mais polêmica e poderosa, mostrando que ele prefere ser lembrado pelo que é de fato, e não pelo que o mercado ou a mídia gostariam que fosse.